E se Leonardo da Vinci tivesse uma câmera fotográfica em 1489? Hoje vou recriar a luz de uma das suas maiores obras, A Dama com Arminho. Para iluminar como os mestres do Renascimento, o segredo está no que você não ilumina. Meu desafio é sair do século XXI e voltar para o Renascimento. Da Vinci era um mestre em manipular a luz natural para criar profundidade. Olhando para a obra, a luz é lateral e elevada, o que na história da arte chamamos de iluminação de janela única, focada no alto contraste. O segredo aqui é o esfumato, aquela transição esfumada que elimina contornos nítidos. Para replicar isso fisicamente, vou usar a máquina de fumaça da Ulanzi Filmog Ace. Mas aqui vai a dica de ouro. Na hora de usar a fumaça, não exagere. Para o efeito de Da Vinci, ela deve ser quase invisível, apenas o suficiente para amaciar o contraste da luz e criar volume. Vou usar o meu Godox AD600 Pro com softbox e colmeia. A colmeia direciona o feixe para a névoa, sem espalhar a luz para o fundo. Bom, então como eu tenho a opção de usar os fundos de papel, mas como a gente quer trazer um pouquinho mais dessa atmosfera da obra de arte, eu decidi usar um fundo em tecido das lojas Ventes. Depois eu posso até deixar o link aqui para vocês, que ele tem esse efeito mais de textura, que eu acho que vai casar melhor com o resultado final que a gente espera. Então eu já coloquei o tecido aqui, já posicionei a minha câmera. Eu vou usar inclusive o disparador do aplicativo dela, que fica no meu celular, porque eu tô sem o disparador manual, mas aí eu uso pelo celular. Então vamos testar como vai ficar a luz nesse retrato? E pela sombra que a gente nota no nariz, a luz está vindo bem de cima. Então eu preciso de uma luz mais alta, vindo mais ou menos desse ângulo, para eu conseguir fazer mais ou menos essa sombra que vem aqui embaixo do nariz e também a sombra que vem aqui embaixo do pescoço. Como é uma sombra bem suave, eu vou fazer sem rebatedor, mas eu acho que eu vou precisar de um rebatedor aqui na frente para poder deixar essa sombra bem difusa e bem suave. E vou usar também para tentar imitar esse esfumato, né, para deixar essa aparência com essa leve névoa que é do pincel mesmo, eu vou usar a máquina de fumaça da Ulanzi. Ela é bem pequenininha, é portátil, então se você pressiona aqui na parte de cima, você consegue soltar, é um controle remoto, né? E entre os botões de mais e menos, você tem a opção do botão de ligar. Então você aperta e segura, aí ele aparece uma carinha aqui, demonstrando, na verdade é o desenho da fumaça, demonstrando que já está ligado. Agora se você aperta 2 vezes o botão vermelho, ele começa a sair sem parar. É importante que ele sempre fique na posição vertical para que ele identifique a quantidade de fluido. Então, antes de ligar, eu já coloquei o fluido necessário para fazer a fumaça aqui dentro. Então, ele tem que sempre ficar nessa posição para ele poder identificar que tem fluido aqui dos dois lados. Pelo controle, você consegue observar. Ou eu tenho a opção de fazer pressionando, segurando, ele faz só o tanto que eu quero. Aí eu soltei, ele vai parar. Então a gente precisa só de um pouquinho de fumaça, a gente não vai precisar de muita fumaça. Então conforme eu vou fazendo, eu vou colocando um pouquinho mais de fumaça para a gente poder tentar chegar nesse efeito. Então agora eu vou posicionar a luz no lugar ideal e depois eu solto mais um pouquinho de fumaça. Então a posição que ela tá é levemente lateral, embora a gente não vai imitar a pose sim a luz, mas é mais para a gente entender, a luz ela bate no ombro e no rosto vindo mais de cima para baixo. Então a gente vai tentar projetar essa sombra mais suave embaixo do nariz e embaixo aqui do pescoço. Vou usar o meu Godox AD600 Pro com Octabox com colmeia, para a luz vir mais direcionada e dar mais esse efeito quando eu colocar a fumaça. Só que a posição da luz ela precisa estar um pouquinho mais aqui em 45 graus. E ela precisa estar bem alta.
E acredito que mais de cima para baixo. Então a gente muda o ângulo aqui também. Porque se você observar, ela tá com o rosto um pouquinho mais alto. Mas como eu disse, a gente não vai recriar a pose. Mas é para eu poder conseguir esse efeito da luz tanto aqui no ombro quanto aqui no nariz. Eu vou verificar como tá a câmera para ver se tá ok. E aí a gente já segue com o clique. Então aqui eu tô usando 250 de velocidade com uma abertura 11. Eu optei por usar um ISO mais alto para eu poder usar uma abertura menor. Então eu estou usando uma abertura 11 e uma velocidade 250. E aqui no meu radio flash, que está comandando o Godox AD600, eu deixei um zoom de 24, eu estou usando a tocha a letra B, e estou deixando com uma potência de 1/16 em modo manual. Eu já posicionei a câmera mais ou menos no ângulo, mas pelo que eu pude observar na foto, parece que a imagem foi feita um pouquinho de cima para baixo. Então, ao invés de eu fazer comigo em pé, eu vou optar por sentar no banco para a câmera ficar um pouquinho acima da minha cabeça. Então, eu vou deixar esse banco aqui e eu virei o visor da minha câmera para mim, aqui na minha frente. Então eu consigo ver bem o meu rosto ali atrás, consigo me posicionar. E pelo que a gente observa na imagem, ela está levemente lateral, quase 45 graus, e o rosto em direção ao ombro, com o olhar sem ser para a câmera. Ela está com o braço mais ou menos de lado, a gente não vai imitar a pose nem a roupa, mas é mais para a gente ter mais ou menos uma ideia da direção da luz. Então a posição do corpo eu vou deixar basicamente a mesma. E vou pressionar aqui para a gente ver como vai ficar esse primeiro clique. A sombra ficou muito dura, como eu já imaginava, porque a luz está vindo muito de cima para baixo. Então eu vou usar um rebatedor prateado para a gente poder suavizar essa sombra que ficou muito dura aqui embaixo. Vou pedir para o meu assistente me auxiliar aqui. Para a gente posicionar essa luz, pode aproximar um pouquinho mais. Observa como que a luz vai rebater aqui no meu rosto. Consegue enxergar a diferença? É importante a gente perceber diretamente aqui, antes da gente fazer o clique. Outra coisa que eu acho importante também é apagar todas as luzes do ambiente. Se você perceber, até no meu fundo tá vazando a luz que fica da minha arandela ali atrás. Então eu vou pedir para a Alexa apagar tudo, para ficar mais fácil. Alexa, desligar todas as luzes. Aí a gente consegue usar só a luz da nossa iluminação principal. Então ele tem que ficar mais ou menos nessa posição. E se você observar, a sombra que estava bem dura aqui embaixo na região do pescoço, só assim, antes da gente fazer a foto, a gente já consegue perceber que ela já está bem mais difusa. Então eu vou aproveitar nessa mesma posição e já vou fazer o clique. Deixando mais escuro é exatamente por causa da minha roupa preta. Mas eu acredito que a luz já está bem próxima. Até, na verdade, agora eu já vou adicionar um pouquinho da fumaça. Vou deixar ela subir aqui um pouquinho. Mais um refletinho pra cá. A gente não quer muita fumaça, mas a gente precisa dela aqui para dar esse efeito. Deixa eu puxar ela um pouquinho, aqui assim. Vou ficar mais embaixo. Vamos ver então como vai ficar. Só arrumar aqui minha blusa, o rosto um pouquinho mais pra cá. O rebatedor parece que ele tem que vir um pouquinho. Eu acho que nós temos a nossa foto. Eu optei então por uma fotometria usando um ISO 1000, uma abertura 11 e uma velocidade de 250. Eu escolhi fazer dessa forma porque eu queria deixar o meu retrato com um contorno bem nítido,
E também eu queria trazer um pouco do grão, desse aspecto mais orgânico, por isso eu subi tanto o ISO, porque geralmente em estúdio a gente costuma trabalhar com ISOs mais baixos, mas como nós estamos trabalhando a luz, no caso de uma fotografia baseada numa obra de arte, eu quis trazer um pouquinho mais desse granulado, que embora pelo equipamento que eu estou usando, ele não vai trazer tanto esse aspecto, mas ele deixa a imagem um pouco mais orgânica, que é o resultado que a gente quer atingir. O resultado não é apenas uma foto, é uma tradução de 500 anos de história através da lente. Vejam como a névoa sutil deu vida ao esfumado. No próximo episódio, vamos para o extremo oposto, com o drama de Caravaggio. Já me segue para não perder o mestre do tenebrismo.